vocês? Eu sou Cristiano Rosa, advogado criminalista e criador deste canal, onde eu falo sobre temas como direito penal, pesquisa à violência e direitos humanos. No vídeo de hoje, eu vou responder a uma pergunta que muita gente se faz: onde sentam as partes na audiência? Você sabe qual é a posição do juiz, do promotor, do advogado e do réu na sala de audiência? E por que essa posição é tão importante? Vem comigo que eu vou te explicar tudinho. A audiência judicial é um ato processual em que as partes se reúnem para discutir, produzir e analisar as provas. Estão o juiz confrontando a testemunha, sempre a um nível mais alto, o promotor de justiça. À direita podemos ver o representante legal, o advogado. Existem diferentes tipos de audiência, como a de conciliação, a de instrução e julgamento, a de custódia, a de júri, entre outras. A posição das partes na audiência pode variar de acordo com a audiência, o local, o sistema processual e a tradição, mas em geral existe uma disposição padrão, e é isso que veremos hoje. Agora iremos visualizar como estão dispostas essas partes na audiência. Como já dito, não existe uma regra obrigatória, podendo ser alterados conforme a conveniência ou necessidade de cada caso. Contudo, as testemunhas, o réu, a vítima, o ofendido, os técnicos, toda pessoa que depõe, ela senta frontalmente ao juiz, na posição número 8. Então, à sua frente terá o juiz, numa bancada mais alta, e à sua esquerda, representado pelo número 2, o promotor de justiça, a acusação. Do seu lado, no número 6, estará a secretária, o assessor, assessora, que ajuda o juiz durante a audiência. As cadeiras paralelas, nomeadas em 3, 5, 5, geralmente senta o réu. Uma clara menção de que ele está à direita, ao lado oposto do promotor, contudo, fora da bancada mais alta e numa equidistância diferente. É muito discutido e, embora já seja uma realidade de que a diferença entre a posição entre a defesa e a acusação dá uma diferença simbólica relevante na paridade das armas, essa é a realidade da maior parte das audiências do Brasil. Quando o réu está preso, por vezes são muitos réus, eles podem aguardar tanto na posição lá 7888, quanto também nos bancos que em algumas salas de audiências tem, que é o 4444. Diferente das audiências cíveis ou trabalhistas, o autor ou reclamante fica ao lado direito do juiz e o réu ou reclamado fica ao lado esquerdo. Um pouco diferente, geralmente numa mesa em formato de T. Clássico modelo americano, muito mais pomposo, que também diverge muito entre si nos seus diversos estados, mas que na estrutura física parece muito. Aqui, então, diferente das audiências trabalhistas e cíveis, as audiências criminais têm à sua disposição em forma de U, geralmente composta de 5 mesas unidas, a do juiz e mais outras, 2 de cada lado e outras 2 na perpendicular. Agora, individualmente, o juiz ocupa o lugar central e mais elevado na sala de audiências.
de forma a ter uma visão ampla e privilegiada de todos os presentes e os atos praticados. Também fica frente a frente para a testemunha ou réu para melhor observar o seu comportamento e expressões. Os criminais, o promotor, que é o representante do Ministério Público, fica ao lado direito do juiz, enquanto o defensor fica ao lado esquerdo, mais baixo e perpendicular. Em defesa dessas críticas, o Ministério Público afirma que é uma prerrogativa institucional prevista em lei que visa garantir sua independência e imparcialidade no exercício da sua função. No entanto, entidades como a OAB contestam essa prerrogativa, alegando que ela viola o princípio da isonomia, do contraditório e do devido processo legal, pois cria uma desigualdade entre a acusação e a defesa e uma falsa impressão de que o promotor é um aliado do juiz. O promotor é responsável pela acusação. Na mais das vezes, ele se pronuncia no sentido da condenação do réu, apresentando provas e argumentos que sustentam sua tese. Geralmente, o promotor só pede absolvição quando vê que não tem provas suficientes para a condenação e não por acreditar na inocência do réu. Diferente das audiências trabalhistas cíveis, o autor reclamante fica ao lado direito do juiz e o réu reclamado fica ao lado esquerdo. Que existe uma crítica que no tribunal do júri os jurados são leigos e podem ser influenciados por essa proximidade física e simbólica entre o promotor e o juiz. Vários pedidos já foram feitos para que o promotor se sente em uma banca separada do juiz ou ao lado da defesa. O advogado do réu se senta ao lado esquerdo do juiz, como já dito, e o promotor de justiça ao lado direito. O réu se senta ao lado do seu advogado, portanto, em uma cadeira mais baixa quando não está sendo interrogado. É uma disposição tradicional, mas pode variar de acordo com o tipo de audiência, o local e a conveniência do caso. Essa mesa, além de estar à esquerda, está na perpendicular, como que enxergando a orelha daquele que está sentado e inquirido pelo juiz. O interrogatório é um ato processual em que o réu depõe ao juiz os fatos que lhe são imputados na denúncia ou queixa. Esse interrogatório é o direito do réu. Ele pode exercer sua autodefesa, negando, confessando ou silenciando sobre os fatos. O réu também pode responder apenas perguntas da defesa, se preferir. O réu pode receber breves instruções e orientações do seu advogado. Quando não está sendo interrogado, ele pode sentar do lado do seu defensor. O réu deve se comportar com respeito e atenção, evitando gestos ou palavras que possam prejudicar a sua imagem ou sua credibilidade. O réu deve falar com clareza e sinceridade, sem se contradizer ou enrolar nas respostas, desde que esta seja a melhor orientação. O réu deve olhar nos olhos do juiz ou dos jurados, se for o caso, demonstrando confiança e segurança. O réu pode sentir vários sentimentos durante o interrogatório, como medo, ansiedade, nervosismo, raiva, culpa, arrependimento, esperança, entre outros. Esses sentimentos são normais e compreensivos, pois o réu está diante de uma situação de grande tensão e incerteza, que pode definir o seu futuro. O réu deve tentar controlar suas emoções e não se deixar abalar pelas perguntas ou pelas provas apresentadas pela acusação. O réu deve confiar no seu advogado e na sua defesa e buscar manter a calma e a serenidade. As testemunhas são pessoas que presenciaram, têm conhecimento de algum fato relacionado ao crime que está sendo julgado. Elas são chamadas pelo juiz, pelo promotor ou pelo advogado para depor na audiência, respondendo às perguntas que lhe foram feitas. As testemunhas devem dizer a verdade, sob pena de cometerem crime de falso testemunho.
As testemunhas se sentam em uma cadeira à frente do juiz, de lado para o advogado, exatamente como o réu. As testemunhas devem olhar para o juiz e para a pessoa que está fazendo a pergunta, e não para o réu ou para os jurados, se for o caso. As testemunhas devem se comportar com respeito e atenção, evitando gestos ou palavras que possam influenciar ou ofender alguém. Só entram na sala de audiência quando forem chamadas para depor e saem logo após o seu depoimento. Elas não podem assistir o depoimento uma das outras para evitar que sejam influenciadas ou combinarem as suas versões. As testemunhas também não podem conversar entre si ou com outras partes, seus representantes, antes ou depois do depoimento. Se você quiser saber mais sobre o papel e a posição das testemunhas na audiência, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Quase todas as pessoas, ao menos uma vez na vida, irão depor em um tribunal. A testemunha não precisa confrontar o réu, ou seja, estar frente a frente com ele. Basta comunicar ao cartório que tem medo e o porquê do seu temor, que prestará seu depoimento em reservado. Isso é uma garantia do artigo 226 do Código de Processo Penal. Mesmo no reconhecimento, há uma sala espelhada que garante a preservação daquele que está reconhecendo. Posições são importantes, porque elas refletem a relação de poder, hierarquia e simetria entre as partes. O juiz é a autoridade máxima da audiência, fica no lugar mais alto e mais central, demonstrando sua superioridade e a sua imparcialidade. Vimos promotor e advogado, que são os representantes legais das partes, não estão lado a lado na audiência. O réu, por ser a parte mais vulnerável, fica no lugar mais baixo e mais lateral, demonstrando a sua inferioridade e a sua submissão. Então hoje podemos verificar que a posição das pessoas na audiência pode influenciar a percepção, comportamento dos envolvidos, como testemunhas, jurados, espectadores e o próprio magistrado. Por exemplo, o fato do promotor se sentar ao lado do juiz pode passar uma ideia de que ele tem mais credibilidade ou mais proximidade com o juiz, o que pode favorecer a sua tese. Ao contrário disso, o fato do réu se sentar ao lado do seu advogado, num lugar mais distante e lateral, pode parecer que sua tese não é tão próxima à verdade. Então, é isso, pessoal. Agora você sabe onde sentar, onde as pessoas ficam numa audiência judicial. Lembre-se que essa posição é importante para garantir a ordem e a disciplina da audiência. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos. Muito obrigado.